Você precisa dizer: Senhor, a minha empresa, meu sonho está aqui, à sua disposição. Transforma ela para servir a tua obra. Não é sobre mim, é sobre o reino. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que o Senhor quer para ela. Não é sobre a capacidade que o Senhor colocou em mim, mas sobre a capacidade que o Senhor colocou nessa empresa de ir a lugares mais longes. Quando você transforma isso, começa a ver uma mudança espiritual que você não tem noção. Presta atenção, José, ele sai do buraco e entra numa carroça para chegar até o... Ei, presta atenção, José não chegou a pé lá no Egito. Deus falou: eu vou colocar algo na tua vida, José, que vai adiantar o seu tempo. Hoje Deus está adiantando o tempo de pessoas. Você vai chegar diante do teu propósito de uma forma extraordinária, porque Deus está preparando uma carruagem para te levar. Deus está preparando pessoas para te levar. Deus está preparando pessoas para mudar o teu quadro. José achou que ia morrer, de repente está andando numa carruagem. E é engraçado que se você olhar o que tinha dentro da carruagem, você vai se assemelhar a Jesus Cristo. O que tinha na carruagem? Mirra, incenso, todos os presentes que chegaram para Jesus. O único presente que os magos levaram para Jesus, que não entregou para José naquele momento, foi o ouro. Quando os magos chegaram para Jesus, eles entregaram mirra, incenso e ouro. Cada um tem um sentido, cada um tem um significado. A mirra foi usada no dia da crucificação para curar as feridas. O incenso é para o altar. E o ouro, porque o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não dependia do dinheiro de Roma. Jesus não dependia do dinheiro de Roma, ele tinha ouro. Quem tinha ouro era rei. Por isso que o primeiro presente de Jesus foi ouro, porque ele era rei. José tinha mirra, incenso e tinha na carruagem pistache. Pistache, misericórdia, me lembra da Itália. Pistache e tinha pasta de figo. Por que pasta de figo? Porque pasta de figo era medicinal para curar feridas. O Senhor preparou algo para carregar José, que tratou das feridas de José enquanto ele estava chegando no propósito. Deus está tratando das tuas feridas, dos teus machucados. Deus está tratando dos propósitos sobre a tua vida, para você chegar até o propósito. Quando José chega na casa de Potifar, as coisas começam diferente, porque ele chega na casa de Potifar, e a Bíblia diz assim, que tudo que José tocava, prosperava. E é aí que nós vamos apertar um pouquinho, que nós chegamos no ponto-chave dessa mensagem. José olha para a esposa de Potifar, para a mulher de Potifar, e isso é importante. Eu quero falar um pouco sobre isso, para quem quer casar, que tem muito jovem aqui, e para quem já é casado. Potifar era casado, mas Potifar era eunuco. Vou dizer de novo, Potifar era casado, mas Potifar era eunuco. Tem muita gente que está atrás de um casamento, mas não está atrás de um homem de verdade. Potifar não era um homem de verdade, ele era eunuco. Ele não poderia se relacionar com a mulher. Então ele tinha só um casamento de fachada, porque ele se envolvia com as mulheres do Egito, as mulheres do faraó, e para que ele não dormisse com as mulheres do faraó, ele era eunuco. Então dentro daquela casa existia um casamento, mas não era um casamento de verdade. Tem muita gente que está com muita vontade de casar, e aí casa de qualquer jeito. E quando aquela mulher olhou e falou assim: não, esse é um homem de Deus, então eu troco o meu casamento que eu tenho aqui agora, que é de fachada, porque eu encontrei um homem de Deus. Todas as vezes que você estiver prestes a inverter o seu casamento por um casamento de Deus, as coisas vão começar a acontecer a seu favor. Dentro daquela casa não existia um casamento de Deus, não existia um relacionamento. Nós estávamos falando do Egito. Então quando você está no Egito, acontece tudo dentro de casa, longe dos olhos até das pessoas que estão ali dentro. Quando você presta atenção na vida de José, José olha para a mulher e fala assim: olha, o meu Senhor disse que eu posso todas as coisas. Diz assim: o meu Senhor Meu Senhor disse
que eu posso todas as coisas, menos tocar na senhora. E aí José completa dizendo assim: mas eu não vou tocar na senhora, não porque Potifar disse que eu não posso. Eu não vou tocar na senhora, porque como meu Deus vai me observar. Será que nós estamos chegando num ponto de chegar a parar para fazer algumas coisas e falar: como Deus está me enxergando quando eu estou nervoso? Como Deus está me observando quando eu estou dirigindo? Porque o cara entra no volante, ele fica brabinho, ele é o piloto. Como Deus está me observando quando eu estou dentro de casa? Como Deus está me observando quando eu estou fazendo negócios? Como Deus está me observando quando eu estou em lugares que só eu sei que eu estou lá? Como Deus olha. Você está vendo como era o coração de José? Era um coração muito blindado. Mas José, ele vira e fala para ela assim: eu posso todas as coisas aqui. Então eu vou dizer uma chave para vocês, que vocês vão entender. Todas as vezes que nós temos muito acesso, Deus tira os acessos e te coloca fechado. José tinha acesso a tudo. Diga assim: José tinha muitos acessos. E Deus falou: eu não quero você com acesso, eu quero você comigo. Sabe, quando você tem muitos acessos, você não avança, porque você fica dependendo sempre de falar com alguém, fica dependendo sempre de ter uma decisão que está na mão de alguém, fica dependendo sempre da ideia que está na mão de alguém. E Deus fala: não é assim. Eu vou tirar você do acesso e vou te colocar numa prisão que você só fala comigo. José foi parar na prisão e Deus tirou todos os acessos de José. Vai ter momentos na nossa vida que tudo vai se esconder, porque uma regra básica, já caminhando aqui para o final para não cansar vocês, uma regra básica de Deus, para Ele encontrar com vocês, Ele vai tirar os acessos. Olha para a pessoa e diga assim: Deus vai tirar os acessos. Acesso demais. Não fala com Deus. Você fala com todo mundo, menos com Deus. Todo mundo, mas menos com Deus. E Deus não gosta disso. Abraão é chamado para uma missão. Quando ele sai de casa, ele chama Ló. Quem conhece essa passagem que ele levou Ló? Levanta a mão. Amém? Do tempo que Deus andou com Ló, do tempo que Abraão andou com Ló, Deus não falou mais com Abraão. Deus só voltou a falar com Abraão quando ele se separou de Ló. Enquanto Abraão fez aliança com quem não era para fazer, enquanto Abraão juntou acesso com quem não era para juntar, Deus não falou mais com Abraão. A hora que Abraão separa de Ló, Deus fala: pode descer para onde você quiser, Abraão, porque aonde você pisar vai prosperar. Meu negócio é com você, Abraão. Diga assim: aonde eu pisar, eu vou prosperar. Mesma coisa, onde você pisar, não tem a ver com o outro, tem a ver com você e Deus. A sua vitória não está na mão do outro, ela está em você com Deus. É a sua intimidade com Deus. José é colocado lá no presídio, e José era acima da média. A Bíblia diz que já nas primeiras semanas ele era o dono do presídio. A chave do presídio estava na mão de José. Então Deus, diga assim: Deus fala por sinais. É por isso que a gente tem que andar em espírito, igreja. E é por isso que quando você acordar de manhã para ir trabalhar, ou você for fazer, não ande na carne, ande no espírito. Deus está falando em tudo. Está falando no canto do pássaro, está falando na placa do carro, está falando no trânsito, está falando em tudo. Então José está lá na prisão. E quem cai na prisão? Um copeiro e um padeiro. José está lá. E aí chega um copeiro que serve o vinho. Diga assim: o copeiro serve o vinho. O padeiro serve o pão. José olhou e falou: só quem come pão e toma vinho é eu. O pai está na casa. Tem uma ceia. A ceia. Só judeu entende aquela linguagem. Porque até aquele momento José nunca tinha revelado um sonho. José não era o que revelava sonho.
Ele não revelou nem o dele. Então ele acorda de manhã, ele fala: copeiro, padeiro, eu já vi isso na casa do meu pai. Vai ter ceia. Todas as vezes que você está próximo à aliança de Deus, as coisas mudam para a tua vida. Todas as vezes que você está batizado nas águas, você está em aliança com Deus. José está ali, olha para os outros e fala assim: por que vocês estão tristes? Ah, nós estamos tristes porque nós tivemos um sonho. José fala: me conta o sonho que eu vou revelar. Quando que José revelou um sonho na Bíblia, meu Deus? Mas por que aquilo aconteceu? Porque o José leu os sinais. Quando ele começou a ler o sinal do que estava acontecendo, ele falou: o pai está perto, vai mudar minha vida. Antes da sua vida mudar, você vai ter profeta que vai falar com você, vai ter sonhos, você vai receber palavra profética. A palavra sempre chega primeiro. A palavra sempre chega primeiro. Jesus, ele pega os discípulos, coloca dentro do barco e fala assim: passemos para o outro lado. Jesus já havia dito: nós vamos passar. Ah, mas veio uma tempestade. Mas Jesus já tinha dito: nós vamos passar. A palavra sempre vem primeiro. Você está no culto sentadinho, por isso que não pode fugir do culto, não pode parar de vir no culto, tem que vir no culto, porque no culto vai trazer a palavra que vai te direcionar para a semana. Não é só uma pregação. Tudo que está acontecendo aqui agora é algo muito mais profético do que o que teus olhos podem observar. É algo que o pastor carrega e derrama até vocês espiritualmente. É a palavra que está falando e se confirmando com o que você precisa, e tudo isso vai te gerar força. Diga assim: o Egito é um sistema. É um sistema. O Deus, o nosso Pai, é uma cultura. É cultura. A primeira coisa que Deus mudou do povo do Egito para o deserto foi muito simples. No Egito o povo trabalhava para comer. Diga assim: no Egito eu trabalho para ganhar. Será que tem alguma coisa a ver com o mundo lá fora, que nós trabalhamos para ganhar? Meu Deus. E quando o povo foi para o deserto, aí Deus falou: agora ninguém mais trabalha, eu vou mandar a comida, e depois que vocês comerem, vocês saem. Deus inverteu o sistema de escravidão. No Egito nós trabalhamos para comer, com Deus nós comemos para depois ir trabalhar. É uma grande diferença, porque te traz liberdade. E comer como? A palavra do Senhor diz que essa palavra que está sendo ministrada é um alimento. É por isso que você vem no culto do domingo. É por isso que você vem na quinta, na terça, na quarta, quando tem um culto. Porque você se alimenta para ir trabalhar. É um alimento que vai te deixar vivo. É a palavra que te transforma, que muda você. Quando José revela os sonhos do copeiro e do padeiro, José olha para o copeiro e diz assim: lembra de mim quando estiver diante de Faraó. José botou a esperança dele em quem? No homem. Ficou mais 2 anos preso. Quando José chega diante de Faraó, Faraó olha para José e diz assim: me disseram que você revela sonho. José olhou e falou: não, eu não revelo nada. Quem faz é Deus. Eu não faço nada. Sabe, o ego de José já tinha sido jogado lá embaixo. Ele falou: eu não faço mais nada, quem faz é Deus. Se Ele te deu o sonho é dele, e se Ele quiser, Ele revela ou não revela. Me conta aí, Faraó. Agora você imagina, se o copeiro lembrasse de José quando saiu da prisão. O copeiro ia dizer para Faraó, ia falar: Faraó, tem um cara lá na prisão, um cara, pentecostal, revela tudo, profeta, usadíssimo. Faraó ia dizer o quê? Qual é a vaga que nós temos para colocar ele? O copeiro ia dizer o quê? O padeiro morreu, dá para pôr ele como padeiro. Mas Deus não tinha vaga de padeiro para José. Deus tinha vaga de governo para José. E é por isso que muitas vezes você pede ajuda para amigo e ele não lembra de você. Não é pessoal. É por isso que você tenta um emprego e não acontece para você. Não é pessoal. É por isso que você tenta algumas coisas e as coisas não abrem, as portas não abrem. Porque a vaga que Deus tem para você é de governo. A vaga que Deus tem para você
você é de governo. Pode bater palma, é para o Senhor. Diga assim: a minha vaga é de governo. É de Adora o governo. Senhor, adora, vamos adorar o Senhor, Azar. Na tempestade, A sua vaga é de no governo. vento forte, Acredita nisso. não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão. A fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Aleluias. Diga assim: a minha vaga é de governo. Você precisa entender isso. Ah, mas eu queria muito trabalhar ali. Se Deus não tiver essa vaga para você, não vai trabalhar. Gente, eu venho de uma família estruturada. E eu perdi meus pais muito cedo. Perdi meu pai com 16 para 17 anos. E eu saí de casa para arrumar um emprego. E minha mãe trabalhava numa faculdade, então eu estudei e arrumei um emprego. E fui correndo a carreira que eu achava que era interessante para mim, gente. O que eu achava que era importante. Eu estava sempre atrás de uma proposta. Diga assim: eu não vou mais atrás de proposta. De propostas. Eu só ando se tiver propósito. Se tiver propósito. É muito diferente. Eu parei em Brasília com uma proposta de emprego e não deu certo. Então, basicamente é a mesma coisa. Você acha que as coisas não estão acontecendo a seu favor, mas Deus está te impulsionando para colocar dentro do propósito. Eu venho de uma família onde minha mãe é católica e meu pai espírita. Então eu não tinha vínculo nenhum com a Bíblia. Nenhum. E quando eu fui parar na rua, eu tinha basicamente 21 para 22 anos. E eu não tinha nenhum tipo de vício. Eu não usava droga, nunca usei, nem cigarro, nunca botei na mão. E por que eu fui parar naquele lugar? Eu fui parar naquele lugar porque eu estava muito atrás dos meus planos, dos meus projetos. E Deus, para Ele encontrar com você, Ele vai sempre te colocar sem acesso. Vou explicar. Deus, quando encontrou com Moisés, Moisés estava onde? No deserto, apacentando ovelhas. Cuidando de ovelha, hein? Mais uma aí, hein? Cuida de ovelha, cuida do teu amiguinho do lado, cuida do teu irmão, traz ele para a igreja, vai apacentando as ovelhas, que Deus vai apacentando você. Moisés está apacentando a ovelha sozinha de Jetro, e a sarça pega fogo. Deus, quando vai encontrar Davi está fazendo o quê? Apacentando a ovelha. Mas estava com muita gente ou estava sozinho? Sozinho. Deus, quando encontra Jesus, quando encontra a samaritana no poço, a samaritana estava com muita gente ou estava sozinha? Sozinha. O Senhor, quando Ele encontra com Pedro, e Pedro está dentro do barco, que passa a noite inteira sem pescar nada, estava todo mundo lá dentro do barco de Pedro ou ele estava sozinho? Sozinho. Então, quando você se sentir sozinho, quando o seu acesso diminuir, não deixe o diabo soprar no teu ouvido que ninguém quer falar com você, que pastor não liga para você, que irmão não te visita, que parente não veio na tua casa. É Deus te colocando numa posição para você encontrar com Ele. É a forma que você enxerga. Quando você estiver sem acesso e sozinho, vai para o teu quarto, que quando você dobrar o joelho, tua mão alcança o céu. Dobra o joelho que tua mão alcança o céu e Ele chega até você. Mas Ele precisa tirar os acessos. É amizade demais do mundo.
É projeto demais que nunca sai do papel. Deus vai excluindo isso, vai falando, eu vou deixar você cada vez mais sozinho, até você entender que é eu e você. É eu que faço na tua vida. Quando você compreender isso, vai acontecer. Então Deus me colocou lá na rua. E eu fiquei lá. A rodoviária já era a minha sala de casa. Uma única roupa do corpo. Acordava com pessoas urinando em cima de mim, cuspindo em mim. Não comia, estava com 52 quilos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu tinha cabelo, sabia, apóstolo? E não era pouco não. Tinha muito. Numa ação social, raspei a cabeça, mas disseram que eu fiquei melhor. Tá vendo? Um dia eu fui num lugar para botar o cabelo, o cara falou, me dá uma foto sua com o cabelo. Falou, fica careca, irmão. Deus te ajudou. Dá um glória a Deus aí, igreja. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aquele processo que eu passei ali, tratou meu ego, minha vaidade, minha soberba, tratou tudo que eu achava que eu era. Porque Deus tinha coisa grande para colocar na minha mão. E como Deus tem coisa grande para colocar na tua mão, Ele tem que tratar teu interior. Porque senão você imagina Ele colocar muita coisa na mão de quem tem um nível de soberba muito alto, um nível de ego muito alto. Vira um problema muito grande. Aí você fala assim, ah pastor, mas eu conheço muita gente que é rico e nunca pisou na igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, quando foi parar no deserto, Satanás pega Jesus e leva ele até o alto pináculo e diz para ele assim, se você me adorar eu te dou tudo. Não é o dinheiro que mostra se você é próspero ou não. Você ser próspero é você ter uma vida abundante em várias áreas, porque o dinheiro, do mesmo jeito que ele coloca, ele tira. Se você fizer um estudo sobre os empresários que tentam suicídio, a maioria dos empresários acima de 60 anos tentam suicídio, principalmente na Europa e na América, porque não acha, não encontra o que preenche, vive um vazio enorme e acaba se perdendo, porque está com a força toda no dinheiro. Tem muita gente que o que tem é só dinheiro, não tem mais nada, só tem dinheiro. Não tem um amigo fiel, não tem uma família, não tem um filho, não tem nada, tudo está só no dinheiro. Então quando você está ali, Deus está tratando todas as tuas áreas. Até que eu fui para a igreja. E é engraçado que eu estava contando para o apóstolo ali há pouco, eu falei assim, apóstolo, eu cheguei na igreja sem saber que eu estava indo na igreja. Porque o rapaz me convidou dizendo, vai ter uma festa e eu quero te levar nessa festa. E ele tinha 18 anos, por isso que quando eu olhei esses jovens aqui, eu falei, isso aqui é a maior força da igreja, é o jovem. A maior força da igreja é o jovem. Porque o jovem está com sede, ele invade a rua aí pregando, e aí o rapaz tinha 18 anos, e ele passava na rodoviária, você conhece Jesus? Não. Eu preciso de um emprego. Não, você precisa de Jesus, e ir embora. Você conhece Jesus? Eu preciso de um emprego, rapaz. Não, você precisa de Jesus. Até que um dia ele parou e falou isso, ó, vai ter uma festa, quero te levar nessa festa. Eu falei, festa? Eu não posso ir em festa, estou sem banho aqui há meses. E perdi dentes da boca, perdi 4 dentes da boca na rodoviária. Então assim, eu falei assim, não tem como eu ir para uma festa. Ele falou, não, vamos comigo. Tomei um banho na casa dele, me arrumou. Ele era maior que eu, também não era muito, eu tinha 53 quilos. Imagina, né? Botou uma roupa gigante em mim. E eu fui para lá, para essa festa. Cheguei, era uma igreja assim, como a de vocês, assim, uma igreja preta assim, toda preta. E era engraçado que era um congresso, então estava tendo um monte de barracas do lado de fora. E eu imaginei que era uma quermesse. Eu falei, cara, vai ter festa junina, vai ter comida. De verdade, eu falei, cara, vai ter comida. E aí eu tô lá, vamos descer, né? Um monte de gente bonita indo. E eu falei, vamos nesse embalo, vamos andando. Fui andando. Quando eu entrei, que estava tocando louvor, que aí eu caí. E eu falei assim, estou numa igreja.
Aí eu olhei para ele e falei, isso aqui é uma igreja, né? Ele falou, a festa hoje é aqui, irmão. Hoje vai ter a festa aqui. Sentei lá na cadeira, começou o pastor a pregar, como eu preguei. Eu não entendi nada, porque eu não conhecia nada da Bíblia. Até que ele começou a contar o testemunho, como eu estou contando. E quando ele começou a contar o testemunho, eu levantei da minha cadeira e eu vim até o altar. Sem apelo. Não teve quem quer aceitar Jesus. Eu senti no coração que eu precisava de mudança. Eu senti que eu precisava de algo para me preencher, que eu não tinha mais nada, que as minhas forças só tinham me colocado numa situação que eu não andava mais. Então eu levantei e fui lá, e eu fiquei parado na frente do altar, e o pastor pregando e eu aqui. O pastor que estava ministrando na ocasião, o pastor Silas Malafaia, usava bigode na época ainda, isso tem 20 anos. Nem sabia quem era Silas Malafaia, tá? Não tinha a menor noção. Tanto é que quando ele fez o apelo, que eu aceitei a Jesus tudo, ele me esticou a mão, eu tá bom, fui embora. Eu não tinha noção da representação, do peso que ele tem hoje dentro das denominações da ADVEC. Fui para uma salinha, me deram um cafezinho, tentaram pegar meu telefone, meu endereço, mas eu não tinha nada. Morava na rua. A igreja acabou o culto, todo mundo foi embora e eu dormi na porta da igreja. No outro dia o pastor chegou, me colocou para dentro, apóstolo Fadi Fará, em Brasília, e lançou uma palavra profética na minha vida. Ele falou, Deus só queria encontrar contigo. Ainda hoje, Deus vai abrir uma porta para você. Naquele dia eu olhei para o apóstolo e falei assim, ele nem era apóstolo, ele era pastor ainda, né? Pastor Fadi e a pastora Lígia. E eu falei assim, pastor, eu não tenho dinheiro para te dar não, pastor, eu sou morador de rua. De verdade. Ele olhou para mim assim e falou assim, meu filho, quem precisa de quem aqui? Eu acho que você está precisando passar mais um tempinho na rua. E aí eu falei assim, pastor, eu preciso de um emprego. Ele falou, Deus vai abrir uma porta para você. Peguei umas frutas, desci, arrumei um emprego num escritório de panfleteiro, escritório jurídico. E eu fui trabalhar de panfleteiro nesse escritório. Redobre a atenção aqui, porque vai falar com vocês isso. Tudo que começa grande não dá certo. Adão começou grande, no primeiro desafio caiu. Jesus começou a beber, com 30 anos foi o primeiro desafio, e ele venceu porque ele estava estruturado. Então não importa se você está começando pequeno na tua história, o que importa é que você está construindo a sua jornada. Não queira começar grande, comece pequeno, porque vai te fortalecer, você vai criar raízes e vai conseguir vencer. E ali naquele processo, comecei a trabalhar. Surgiu a oportunidade de cuidar de um escritório, e eu assumi esse escritório. E eu, na época, não tinha feito direito. Depois eu entrei para fazer direito. Eu era formado em administração e contabilidade. E aí eu fui fazer direito e voltei no culto. Voltei no culto numa quarta-feira, igreja lotada. Tinha um pastor ministrando lá, um pastor americano, chamado Maurice Cerulo. E aqui era cadeira de roda passando, era de tudo acontecia lá. E eu estava lá, gente. Lembra quando eu falei dos sinais? Eu pensei, Deus deve ter alguma coisa comigo. 2 cultos. Um aceita Jesus, o outro eu estou vendo milagre. Falei, tem coisa comigo. E eu estava sentado mais assim, do lado assim. E aí foi quando o pastor falou assim, vem aqui na frente que Deus vai mudar a vida financeira de pessoas. Bom, eu não tinha nada. E ele falou assim, aquele que ofertar de coração aberto e entregar verdadeiramente o que tem, Deus vai transformar. E eu pulei na frente. E o bom de você morar na rua, você não ter condição, é que você chega num ponto que você começa a observar a tua vida e fala assim, aquilo que eu achava que tinha valor, não tem valor. O que tem valor é estar com Deus.
Então eu virei no altar e fiz uma aliança com Deus. Tem pessoas que trabalham comigo aqui, tá? E eu falei para Deus, tudo que eu ganhar de segunda, quarta e sexta eu vou pôr no altar. E vou viver só com de terça e quinta. E fui embora. Não teve um charamandaia. Ele impôs as mãos, orou, né? Pôs as mãos, orou. E aí há uma transferência de unção nesse ato, tá? E é um grande homem que orava muito por provisões financeiras e por milagres. E eu passei a fazer as ofertas, segunda, quarta e sexta no altar. E eu não colocava meu nome no envelope, para o pastor não saber que era eu. Porque senão o pastor ia olhar e falar, ué, mas toda segunda, toda quarta, toda sexta chega esse envelope. E eu botava só o dinheiro e botava lá no altar. E fiz isso por 14 anos. 14 anos. O Augusto está aqui, ele trabalha em Blumenau e aqui em Brusque. O Augusto foi lá em Goiânia no meu escritório. Nós tinha poucos escritórios, né, Augusto? Tinha poucos ainda, né? Eu lembro que o Augusto olhou no mapa e falou, aqui essa região de Santa Catarina, aqui eu quero um escritório lá. E ele veio embora com a Norma para assumir o escritório. Nós não tínhamos muito escritório, nós estávamos começando. E eu lembro que a primeira vez que eu sentei com o Augusto na mesa, eu já falei para ele, como é que está a sua vida com Deus? Você dizima, você oferta? Porque se não dizimar e não ofertar, a máquina não vai andar. Foi a primeira conversa, eu lembro que eu tive com ele. E ele, não, eu sou da igreja, sou dizimista, ofertante. Falei, então dá para trabalhar comigo. E esse processo todo que eu fiz, por que eu estou falando para você? Porque o inimigo, ele tem roubado as finanças da nossa vida. Coloca um texto aqui, gente, e eu prometo que é importante, porque Deus quer falar nesse texto. Malaquias 3:10. Eu vou trazer um estudo para você de Malaquias 3:10, que você nunca mais vai enxergar esse texto igual. Para você entender o que Deus quer falar com isso. Quando você honra o Senhor, Ele te honra. Só tem um inimigo na Bíblia que é do tamanho do Senhor, que é o mamão. Não tem como servir a dois senhores. Ele é equiparado a Jesus. Pessoas perdem amizade por dinheiro. Pessoas perdem o céu por causa de dinheiro. Elas dão muito valor ao dinheiro. Se um dinheiro tinha que receber, não recebeu, a pessoa não anda mais com o Espírito Santo. Saruê toma conta do corpo dela. Põe aqui Gálatas 3:10 para a gente. Malaquias, desculpa. Gálatas não, é porque eu estava com Gálatas 5:16, que é fruto do Espírito e fruto da carne. Depois vocês dão uma passada lá. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Escuta só, o texto está dizendo assim: ponha-me à prova. Quem acredita que fielmente, nós estamos aqui na igreja, estamos todos irmãos, quem acredita que se confessar o nome de Jesus Cristo vai para o céu? Levanta a mão. Você sabia que esse texto está no mesmo livro? Não é outro livro não, tá? Esse texto está no mesmo livro que está dizendo que você vai para o céu. E aqui está dizendo, se você trouxer o dízimo, você pode me pôr a... Não, o texto está dizendo que você pode pôr a prova. É o mesmo livro, tá, gente? Não mudou. É porque tem versículo que a gente escolhe ler, outros não. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardar. Meu Deus do céu, peraí. Não, eu acho que nós temos que dar uma atenção para esse versículo, gente. Aí as pessoas dizem assim, não, mas isso é Antigo Testamento. Sim, o casamento também é no Antigo Testamento. Então vamos acabar com todos os casamentos? A Bíblia é uma só, gente. Não tem diferença de antigo para novo. Ela é o mesmo livro. É porque quando fala de dinheiro, nós achamos 300 desculpas. Olha, aqui está dizendo que se você entregar, você pode fazer prova que as bênçãos que vão chegar para você, você não vai ter nem aonde. Eu vivo isso. Quem conhece a minha vida sabe. Eu vivo isso. Chega a ser... não dá nem para contar, né, Jota?
Porque se contar, a pessoa fala, está mentindo. Então não dá, porque não estão preparados. E por que eu vivo isso? Porque eu passei muitos anos fazendo isso e faço isso até hoje. Falei para o pastor aqui agora, falei, pastor, eu tenho projetos com igrejas de ações sociais, onde a gente cede valores para as igrejas, para colocar projetos para andar. Eu não precisava ter feito isso, mas por que eu faço? Porque Deus tocou meu coração, sei que Ele tem projetos, que Ele quer fazer as coisas andarem. Então quando você coloca a tua empresa, tuas finanças a serviço do reino, Deus olha e fala, eu vou colocar mais. Dinheiro é assim, gente, a Bíblia diz, não juntei riquezas. Diga assim, não junteis riqueza. E como que você se torna rico? Porque você movimenta o dinheiro. Quanto mais você movimenta o dinheiro, mais Deus sabe que pode passar pela tua mão. Quanto mais você prende Ele, menos circula na tua mão. Quanto mais você tem amor por Ele, menos Ele vai circular. Quanto mais você circula, mais Deus fala, vou derramar mais, vou derramar mais, vou derramar mais, vou derramar mais. Eu acho que você não pegou, senão você já tinha levantado a mão. Vou levantar mais, vou levantar mais, eu vou derramar mais. Presta atenção aqui nesse texto, coloca ele de novo que nós vamos encerrar. Olha só, gente. O texto diz assim, traga o depósito do tempo para que haja alimento. O X da questão está aí. O negócio está aí. Qual é o nosso alimento? O nosso alimento é a palavra. Quando você não dizima e não oferta, não tem alimento para você. Então você sai do culto no domingo e na segunda ou na terça você encontra com alguém e vai falar assim, como é que foi o culto? O culto foi pipoco, pentecostal, eita, chutamos a cabeça do capeta, o negócio foi tremendo, foi um movimento danado, legal. Pregou sobre o quê? Não lembro. E por que você não lembra? Porque você não selou a palavra. Quando você não sela a palavra no altar, essa palavra não gera alimento para você colocar nos teus negócios, no teu estudo, no teu conhecimento, na tua vida sentimental. Então, não é o volume do dinheiro, é selar a palavra. Quando você sela o dízimo no altar, quando você sela a palavra, Deus fala, não vai faltar alimento, não vai faltar palavra de conhecimento para você aplicar nos teus negócios, não vai faltar sabedoria para você aplicar na tua casa, não vai faltar palavra de entendimento para prosperar os teus negócios. Às vezes você olha uma pessoa e fala, não, pessoa ali tem um chamado para fazer negócio. Não. Dentro dela existe um princípio de honra que faz ela ter aquele conhecimento. E aquele conhecimento é selado com a palavra no altar. Quando você sela a palavra, você tem alimento. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Esse é um texto que ninguém rodopia e é até difícil de dar glória a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para toda a igreja, tá? Quando nós lemos a palavra do Senhor, os cultos não eram assim. Como que era um culto na época da Bíblia? Só tinha uma forma de cultuar na Bíblia. Qual oferta? Quem não tinha oferta não cultuava. É a única forma. Aí nós hoje transformamos o culto numa cerimônia de palavra, mas esquecemos de trazer o objetivo da Bíblia. Está na Bíblia, leia. Sou eu que estou falando, não, está lá no tabernáculo. Nós precisamos entender isso. Então você tem a oportunidade de fazer esse ato, as coisas mudam. Ó, diga assim, oferta, dízimo, voto, esmola. Pastor, fala, pastor, qual a diferença? Qual a diferença? De cada um. Então vamos lá. O dízimo ele blinda as tuas finanças e ele gera alimento para dentro da tua casa e dos teus negócios. Oferta, cara, aí é lindo, tá? Oferta. Você sabia que a maioria das pessoas que traz o dinheiro no altar não traz oferta? Traz esmola. Toda vez que você põe a mão no bolso e você tira o que te sobra, é esmola, não é oferta. Oferta é o melhor. Oferta nós colocamos em solo fértil. É por isso que em Ageu 2:8 diz assim, olha como é interessante. Coloca Ageu 2:8 aqui.
Nós estamos falando de finanças e esse é um assunto que eu gosto de falar muito, tá, gente? Ó, já vou deixar bem claro para toda a igreja entender. Eu não cobro para pregar, eu rodo o mundo. Todos esses meninos que vêm comigo, é do meu custo, tudo. Eu não tenho esse problema, tá? É do meu bolso. Não estou falando aqui para tirar a oferta, eu não vim aqui tosquear a lã de ovelha. Eu vim aqui para fortalecer a vida de vocês. E eu sei que a partir de hoje a vida vai mudar financeira. Prestem atenção, eu moro em Balneário Camboriú, aqui do lado. Quem quiser, vocês vão lá, vocês me acham lá. Presta atenção nesse texto. Ageu 2,8 diz: tanto a prata quanto o ouro me... Gente, vocês perceberam que Deus colocou o ouro em que plano? Em segundo. Porque tudo que você busca em primeiro é prata. Sabe o seu desejo de conquistar? É prata. O segundo é o ouro. Diga assim: o segundo é maior que o primeiro. Rapidamente, para vocês entenderem, tá? O segundo sempre vai ser maior que o primeiro. Vamos lá? Primeiro rei, Saul. Segundo rei, Davi. Primeiro filho, veio o Esaú. Segundo filho, Jacó. Primeiro evangelho, Mateus. Segundo evangelho, Marcos. Serviu de base para todos os evangelhos. Todas as vezes o segundo foi maior que o primeiro. O primeiro Adão caiu lá atrás, lá no Éden. O segundo Adão venceu no deserto, porque o segundo sempre é maior. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando o texto está assim, ele não está assim à toa. Ele está dizendo para você: o que você está procurando é prata. Eu sou o ouro que estou em segundo plano. E qual que é o segundo plano? Quando eu tiver tempo eu vou na igreja. Aí eu tenho que trabalhar, eu não tive tempo de ir na igreja essa semana. Você colocou a igreja em segundo. É o ouro. Entendeu? É o ouro. O ouro está em segundo. Está lá, ó. Então, quando você começa a compreender todo esse processo que Deus faz, você começa a entender que tem coisas muito maiores para entregar na vida de vocês. Quando José se tornou governador, ele estava em que posição do Egito? O primeiro era quem? Faraó. Ele era qual? Segundo. Faraó disse: José, você vai ser o segundo. Você pode fazer o que você quiser. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque todas as vezes que você acha que você é primeiro na tua vida, não tem como mudar a tua vida. Mas quando você coloca Jesus em primeiro, presta atenção nisso. Você vai colocar Jesus em primeiro, você vai se tornar segundo. Aí Jesus senta com você no seu sofá e diz assim: amigão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu fiz coisas grandes, mas vocês vão fazer coisas maiores que eu fiz, porque você está em segundo, e o segundo sempre é maior. O segundo sempre é maior. Mas quando você se coloca em primeiro e joga segundo, o Jesus para segundo, ele não consegue fazer nada. Então diga assim: pastor, a partir de hoje, Jesus está em primeiro. Jesus está em primeiro. Eita terra de manto, calabarraia. Nós vamos adorar o Senhor. E eu quero nesse momento, enquanto estiver adorando, nós vamos fazer um ato profético. Por quê? Como eu estava falando, se você colocar o que sobra, você está entregando esmola. Quando você entrega esmola, sua vida prospera? Não. Olha para o irmão e fala: quando você entrega esmola, não prospera. O que acontece quando entrega esmola? Você recebe a presença do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, Cornélio entregava as esmolas e o Espírito Santo entrava na casa de Cornélio, mas a vida de Cornélio não mudava. Oferta é no solo fértil. Vamos dizer, irmão, qual que é o seu nome? Wilson. Vamos dizer que você tenha 10 sementes. Aqui é um campo e ali é outro campo. Nesse campo, vamos dizer que não está podendo plantar. E aqui pode plantar que vai nascer tudo. Você vai jogar suas 10 sementes aonde? No canto e planta tudo, não é isso? É esse sentimento quando você sai da cadeira e vem para o altar. Você tem que entender que o campo que você está colocando a semente é um campo fértil.
Deus, quando chega para Abraão, ele diz para Abraão assim: Abraão, me traga o teu filho. Eu quero que você me traga o teu único filho. Diga assim: Deus falou, Abraão, eu quero o teu único filho. Será que Deus errou? Porque Abraão tinha Ismael. Por que Deus falou teu único? Porque se Deus falasse, me traz um filho, Abraão ia lá no deserto buscar Ismael, que já tinha sido jogado fora. Então Deus falou: Abraão, eu quero que te custa, eu quero que dói, porque eu quero saber onde está teu coração. Porque eu te dei um presente e você está amando mais do que o que eu tenho para te dar. Quando a gente ama, o pouco que Deus coloca na nossa mão, Deus não consegue colocar mais. Então Abraão leva Isaac para o altar e coloca no altar. Quando Abraão coloca Isaac no altar, o que acontece? Nasce um cordeiro. Todas as vezes que você trouxer algo no altar, vai nascer algo na tua vida. Então, enquanto estiver louvando, nós vamos fazer um ato profético. Porque nós já entendemos o que é esmola e o que é oferta. E o voto, pastor? O que é o voto? Diga assim: o voto faz nascer aquilo que eu não tenho. O voto é para isso. O voto sempre vai nascer algo que você não tem. Ana queria Samuel, não tinha filho, fez um voto. Mas quando você faz um voto, você tem que entregar tudo. O voto entrega tudo. Depois que Ana entregou Samuel no altar, o que aconteceu com Ana? Ela prosperou mais 6 vezes. Mas ela teve que entregar tudo. Então o voto, a Bíblia até diz: se você fizer um voto e não cumprir, é um voto de tolo. Saiba cumprir o voto, porque o voto tem que entregar tudo. É Bíblia. Então vamos lá. Nós vamos agora fazer um ato que vai ser o seguinte: enquanto estiver adorando, eu quero que você fale com Deus. E você diga: Senhor, coloca no meu coração uma oferta para mim colocar nesse altar que vai ser orado, para que o Senhor possa me dar alimento, para que as minhas coisas prosperem. Se Deus não colocar nenhum valor, não precisa vir não. Estou sendo sincero, não precisa vir. Só coloca no altar se Deus colocar. Se não colocar, fica aí, está tudo certo, não tem problema. Mas se Ele colocar, seja o valor que for, no Pix ou no envelope, traga no altar, porque hoje Deus, assim como aconteceu na minha vida, vai derramar na vida de vocês. Eu vou orar por isso, para que aconteça isso, para que tenha uma transformação, porque nossa maior luta é essa. Você sabia, você que é empresário, pode ir preparando. Já trocou a banda aí? Ótimo, já vai preparando o louvor aí, ó. Você que é empresário, você precisa entender que a tua empresa não é tua, ela é do reino. Então, se todo assunto que chegar para você, você achar que não é para você, você perdeu uma chance de ser próspero. Se o pastor falar: eu tenho um projeto para fazer, você empresário tem que ser o primeiro a pular na frente e mandar uma mensagem: pastorzão, pode contar comigo. Porque a tua empresa é do reino, não é tua. Ah não, a minha empresa é tua. Então toma e abrace ela. Daqui 50, 70 anos você morre e ela vai ficar. Ela não é tua. Você já percebeu que nós estamos construindo coisas na terra que não vamos usufruir para sempre? E estamos deixando de construir coisas aonde realmente vamos usufruir? Eu estou de passagem. Eu tenho 45 anos. Então vamos dizer que eu viva mais 50. É certo que daqui 50 eu morro. Vai ficar tudo. Vai ficar tudo. Então se eu puder construir coisas para o reino, para mim é melhor, que é para lá que eu vou. Então se você tiver chance de construir algo para o reino, você não está perdendo nada. Porque nós não precisamos mais do que o necessário para viver. Tudo que é demais estraga. Você precisa ter uma vida próspera, bela, uma família linda, maravilhosa, no altar, nos pés do Senhor, vivendo debaixo das condições que Deus quer para você. Vamos adorar o Senhor. Tem um óleo aí na minha bolsa aí. Podes perceber. Ó, esse óleozinho aqui que eu tenho, gente, ó, tudo é profético. Aqui tem o óleo de nardo. O que é o óleo de nardo? O óleo de nardo é o óleo da prosperidade. Quando Jesus entra na casa de Maria, o que Maria joga nos pés de Jesus?
Nada. Porque tudo que você colocar no pé de Jesus prospera. Não é à toa as coisas que estão lendo lá na Bíblia. Tudo tem um significado. O nardo, ele é um óleo de prosperidade. Então, se você tem sua empresa, passe em algum ambiente, compre um óleozinho de nardo, unge a tua empresa com óleo de nardo, unge as mãos dos teus funcionários com óleo de nardo, ensina eles a dizimar e ofertar, porque se você tem uma pessoa dentro da tua empresa que não dizima e não oferta, aquela raiz daquela árvore não vai ser boa, ele não vai produzir nada. Ou se o dinheiro que vir, você não vai ver a cor do dinheiro, vai sempre falar, meu Deus, entra dinheiro, mas eu não sei para onde está indo. Vamos lá, enquanto adorar, vocês podem vir que eu vou orar nas mãos de vocês, tá bom? Vamos deixar Deus agir. Tem Pix aqui, por favor. Vai colocar o Pix aqui. Fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo se pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim verdadeira dor. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu.
ato que nós fizemos aqui. Tem mais um pessoal chegando, pode vir que eu vou. Eu sei do ato que foi feito, do que selou no altar. E eu, antes de orar por vocês, para Deus transbordar, eu quero pedir uma coisa para vocês. Nós somos como um caminhãozinho, e esse caminhãozinho vai recebendo bênçãos todos os dias e todas as semanas. E se você não testemunhar, se você não contar, seu caminhãozinho vai ficar cheio. Você precisa esvaziar, porque o seu testemunho edifica a vida de outras pessoas. Então eu quero pedir a vocês que a partir de hoje, portas que tinham para abrir, abrindo, dinheiro que tinha para receber, começou a receber, celeiros, que vocês venham aqui e testemunhem para o pastor. Vai edificar a vida do pastor, vai trazer vida cada vez mais para esse ambiente, vai se tornar cada vez mais uma igreja próspera, que eu já quero profetizar que essa igreja será uma igreja de empresários aqui nessa cidade. Precisa ser feito isso, tá? O seu testemunho edifica a vida de mais pessoas. Entenda isso. Pastor, como que Deus retribui? Você trouxe oferta aqui, Deus retribui de diversas formas, tá? Às vezes nós imaginamos que vamos abrir a porta de casa e vai ter um saco de dinheiro lá na frente segunda-feira. Mas às vezes não acontece assim, tá? Pode acontecer, que na minha conta já aconteceu. Uma vez, numa situação bem difícil, eu fui lá, botei o cartão no caixa, quando eu tirei tinha 2.000 na conta. Falei, misericórdia, Deus purinho, sem mistura. Quem depositou eu não sei, né? Nem fui atrás. Falei, tem 2.000, deixa eu sacar, que eu preciso comer. Mas você precisa entender que Deus devolve de diversas maneiras. Uma viagem que você não podia fazer, que te convidam, um almoço, uma roupa, um presente, a saúde, você ficar tempo sem ir ao hospital. Deus tem, que são essas justiças. Quando você honra e fala, o Senhor me guarda ao ponto da minha casa não está passando por problema. Bom, eu vou orar por vocês, mas agora eu vou fazer um voto. E a Bíblia diz no livro de 1 Samuel capítulo 16, Deus chega para Samuel e diz assim: Samuel, até quando terás dó de Saul? Eu já tenho um escolhido da casa de Jessé, que era Davi. Imagina, Davi estava lá cuidando de ovelha, e Deus estava falando da vida de Davi para Samuel, sem Samuel saber. Presta atenção aqui, que nós já vamos encerrar, que eu vou fazer um voto aqui agora. Então Samuel falou assim: como que eu vou lá agora na casa de Jessé? Saul vai mandar me matar. Então Deus falou assim: você vai pegar uma ovelha, um cordeiro seu, e vai até a casa de Jessé, e você vai sacrificar esse cordeiro na casa de Jessé, porque um filho de Jessé será rei. Quem fez esse voto? Foi Jessé? Não. Davi fez esse voto? Não. Esse voto quem fez foi o profeta. O voto do profeta mudou a casa de Jessé. Eu vou fazer um voto aqui nesse altar, para que as bênçãos alcancem todos aqui nesse lugar. Todos os jovens, todos os que estão aqui dentro. Não só os que ofertaram, mas os que não puderam ofertar hoje, essa bênção vai alcançar vocês. Como eu falei para vocês, que o 4 refere-se à libertação. Então eu vou fazer um voto aqui de 4.000 aqui no altar. Eu vou ofertar 4.000 para que essa bênção alcance todos que não puderam ofertar. E já na próxima semana a sua vida vai ser diferente e você vai poder ofertar. Amém? Levanta a sua mão direita. Já entendam isso também, tá? A mão direita carrega a bênção, a mão esquerda carrega a correção.
Então, quando forem orar por vocês, isso eu estou dizendo nas igrejas que eu passo, para que todos vocês entendam na correria. A mão vai determinar o que você vai carregar daquele ambiente. Arão, quando levantava a mão esquerda, é porque Deus não se agradava. Arão, quando levantava a mão direita, é porque Deus se agradava. Na sua cabeça, só o seu pastor, ou um profeta, ou quem o teu pastor deixar que faça isso. Então, quando você não estiver nesse ambiente, você estiver em qualquer outro lugar que você acha que tem gente orando, muito cuidado com essas pessoas por aí que estão botando a mão na cabeça de vocês. Só quem põe a mão na sua cabeça e dá direção é o seu pastor, ou o pastor que ele trouxer. Ele trouxe aqui, ele conhece, ele abriu a casa, ele sabe quem ele pode pôr aqui. Por isso, muito cuidado, porque uma vez imposto a mão na sua cabeça aí na rua ou nos lugares que às vezes algumas pessoas vão, aquilo que aquela pessoa carrega chega até você. E se a vida dela não está boa no altar, vai chegar até você. E aí você não sabe por que você está passando por algumas lutas. É porque você deixou alguém orar por você. Então, a pessoa que quer orar, só estica a mão. Ora aí. Na cabeça, só o pastor, por favor. É muito sério isso. Vamos levantar a mão direita. Senhor, igreja, vocês acreditam que Deus vai transformar a vida de vocês? Apóstolo, sei que o tempo já passou, mas presta atenção. Uma das chaves para a prosperidade, fiquem com a mão levantada aí, que assim é Jesus. Jesus, ele senta 5.000 pessoas na relva e ele fala, vamos alimentar o povo. Trazem o que para Jesus? 5 pães e 2 peixinhos. Aparece o 7. Toda vez que aparecer o 7, Jesus está fazendo um milagre. Na segunda multiplicação são 7 pães. Entrega 5 pães para Jesus alimentar 5.000 pessoas. Jesus reclama? Não. Jesus pega isso, e numa outra oportunidade eu vou falar disso para vocês. Se o apóstolo não achar que eu passei do tempo demais aí, tá, gente? Jesus pega o pão e ele olha para o céu e ele diz assim: graças te damos. Quando você é grato pelo pouco, Deus te coloca no muito. Então nós vamos começar essa oração assim: Senhor, graças te damos pelo pouco que o Senhor tem me entregue, pelo cuidado que o Senhor tem na minha casa. Senhor, muda minhas finanças, prospera, transborda, multiplica, encha meus celeiros, que eu tenha não só para mim, mas para emprestar. Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio no ato profético, e eu sei que a partir de hoje eu vou viver uma nova estação, eu vou viver um novo tempo, porque eu sei que aonde eu pisar eu vou prosperar, eu vou carregar isso. Aonde eu pisar eu vou prosperar, aonde eu pisar eu vou prosperar, aonde eu pisar eu vou prosperar. Senhor, abençoa a minha casa, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor.